O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos cantar uma música pedindo que o Espírito Santo continue a nos impulsionando ao entendimento da palavra de Deus, para que a gente saia daqui levando uma mensagem no coração. E para vocês que nos acompanham, vocês possam ter o entendimento da vontade de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Eu quero que você feche seus olhos e cante. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ele está aqui. Está aqui para consolar. Clame. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. E cante com fé. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez esse refrão, para a gente ficar bem contrito. Move-te em mim, com muita fé. Move-te em mim. Move-te em nós, ó Espírito Santo. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amém? Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus para nós é uma grande oportunidade de refazermos aquilo que são, digamos, refazermos os nossos conceitos, reavaliarmos as nossas atitudes e de fato percebermos que os horizontes vão se alargando. O Evangelho de Mateus
é um evangelho muito próximo a cada um de nós. Eu quero que você se atenha bastante a essa pregação, porque talvez você tenha vivido o que eu já vivi. O evangelista Mateus, ele nos traz algumas questões muito existenciais, questões muito práticas. E Jesus está ali, querendo demonstrar a força da oração. Mas também Jesus, ele sempre quer nos dizer que esse Deus que nós temos conhecimento dele, não é um Deus distante de nós. E de fato assim, muitos somos nós, que dentro da igreja, eu vou dizer da igreja católica, muitos somos nós, católicos, que concebemos mais um Deus mercantilista. O que é esse Deus mercantilista? É aquele que eu peço quando eu preciso. A minha relação com ele é de permuta. Eu prometo algo para ele, porque eu não confio que ele tem amor suficiente em mim para realizar aquilo que eu preciso. É um Deus tão distante que ele, na cabeça de muita gente, é um Deus que está totalmente indiferente à nossa dor, aos nossos sentimentos, ao que vivemos nesse mundo. Para muita gente, esse Deus de prateleira, ele só é buscado quando então precisa-se dele para um concurso, para um problema talvez conjugal, ou para quando um filho está nas drogas, ou qualquer coisa do tipo. Mas haja vista também que tem pessoas que sempre o buscaram em todos os momentos da vida, sejam nesses ou até em outros. Mas tem pessoas que só lembram que Deus existe, que Ele é Pai, ou talvez nem lembra que Ele é Pai, mas que Ele é só Deus, quando de fato precisa. E Jesus está tentando assim nos mostrar que realmente não é por aí. E eu vou dizer para vocês, todas as pessoas, quase que regra geral, viu, psicologicamente falando, todas as pessoas que têm dificuldade com o Pai, vai ter dificuldade com Deus. Como todas as pessoas que têm dificuldade com a mãe, não vai ter tanta devoção com Nossa Senhora. Porque quando a gente ama muito nossas mães, a gente tem um amor especial pela Virgem Maria. E quando a gente tem muita dificuldade com o nosso pai, e haja vista que todos nós, por algum momento na vida, tivemos dificuldade com os nossos pais, tivemos pais talvez alcoólatras, talvez pais que nas suas dificuldades não souberam dar amor, nunca talvez disseram que nos amavam, um pai que talvez estava mais ausente pelas dificuldades do tempo, que o contexto antigo era mais difícil do que o de hoje, mas o de hoje também não perde muito. Os pais precisam trabalhar, a ausência na vida dos filhos, ou quando está dentro de casa só tem brigas, discussões, violências. Feminicídio não é uma coisa só do nosso tempo. Antigamente as mulheres apanhavam e simplesmente ficavam caladas, porque também se falasse, eu acho que era pior a situação delas. Mas hoje nós temos também os homens que apanham de mulheres, viu gente? Não são mulher que bate em homem não, tem homem também que apanha de mulher. É uma coisa que é feia. A gente não pode só dizer de um lado, não. Tem o outro também, da moeda. Mas tudo isso vai nos influenciando enquanto crescimento, enquanto seres humanos. Isso vai nos influenciando na nossa relação com Deus. E às vezes também, quando a gente tem uma família muito maravilhosa, a gente costuma entrar em determinados relacionamentos conjugais, ou mesmo relacionamentos de namoro, ou relacionamentos nos nossos ambientes de trabalho, que a gente vê pessoas tão mesquinhas, pessoas assim, tão competitivas, pessoas que estão ali simplesmente para tentar te tirar do lugar, porque acredito que se você tiver algum potencial, você tem potencial suficiente, quer dizer, se acreditar que você tem potencial para derrubá-la, porque no mercado de trabalho tudo é quem pode mais, e quem sabe mais ocupa o seu lugar. Então tem ainda esse fator que muitas vezes lá no seu ambiente de trabalho é pura competição e aí acontece o desgaste da relação. Eu estou apontando essas formas de relacionamento que às vezes não dão certos, seja no casamento, no namoro, na vida mesmo sozinho também tem as suas dificuldades, na vida de trabalho e outros mais. Porque a nossa relação com Deus também vai sendo afetada.
Nós vamos ficando pessoas frias. Quando a gente percebe que não, nós estamos num mundo só de cálculos. Nós estamos fazendo constantemente manipulações, porque nos manipularam também, porque pisaram em nós também. E às vezes a gente está tão ferido na alma que a gente não tem nada o que oferecer, a não ser oferecer o mesmo que a gente recebeu. E o fato da gente viver assim, a nossa oração simplesmente é aquela: Senhor, eu preciso disso. Oh Deus, me dá isso que eu faço isso. Oh Deus, eu vou atravessar. Não que isso, gente, não tenha importância, entenda bem. Mas tem gente que faz até mesmo algumas promessas, como se fosse, de certa forma assim, eu tenho que impressionar a Deus para que Ele me enxergue que eu estou aqui. Mas para que isso? Se Jesus o tempo todo nos ensinou que Deus é Pai, que o tempo todo Deus está lembrando de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o dia que Deus deixar de lembrar de nós, nós deixaremos de existir. O dia que Deus deixar de lembrar desse mundo, esse mundo deixa de existir. Sabe por que as coisas ainda estão do jeito que estão? Porque primeiro Ele respeita a nossa liberdade. Ele não pode tirar a nossa liberdade, porque Ele é um dom inviolável. Segundo, porque Ele pensa em nós. Ele pensa em como estamos conduzindo o mundo que Ele criou para nós. Se Deus não pensasse em nós, esse mundo já tinha acabado há muito tempo, porque a capacidade que nós temos de destruição, nos destruir, é muito intensa. Recentemente a Rússia fez uma bomba nuclear chamada Satã 2. Esse Satã 2 tem poder de destruir um continente inteiro. Veja, o que nós fazemos com a liberdade que Deus nos dá? Esse Deus ama tanto que Ele é capaz de dizer para mim e para você nessa noite: Padre Júnior, se você não fez o bem, se você não foi o bom hoje nesse dia, amanhã eu estou com você e creio que você vai fazer muito melhor. É o Deus que aposta em nós. Não é apostas financeiras não, viu? É um Deus que aposta nesse sentido de dizer que Ele está conosco, que Ele acredita em nós. O problema é que nós mesmos não acreditamos em nós. A gente vive do nosso passado, a gente vive do passado do outro. A gente não permite com que o outro pode nos dar talvez uma resposta diferente. Sabe, gente, o que quer dizer perdão? De uma forma interpretativa muito tranquila. O perdão, que também é citado ali no Evangelho de hoje, porque se nós não perdoarmos também nós não seremos perdoados por Deus. O que é o perdão? É dar a oportunidade ao outro de ser aquilo que ele ainda não foi. Porque nós também erramos, nós também não somos perfeitos, nós também somos cheios das deficiências, das fragilidades, das dificuldades. E o problema é que quando nós não nos perdoamos, nós também não perdoamos o outro. É claro que há situações, o perdão é sempre, mas é claro que vai haver situações em que a gente não vai conseguir realmente conviver com a pessoa, porque talvez a pessoa é difícil demais. Tem gente que é igual bola, você não acha o lado dela não, ela é difícil demais. Pessoa que você pensa assim: meu Deus, o que eu faço ainda para tentar salvar essa alma? O que eu faço ainda para tentar segurar esse casamento? O que eu faço ainda para tentar segurar essa realidade? Tem gente que é muito difícil. Mas eu quero te dizer que mesmo essas pessoas que são muito difíceis, elas também são amadas por Deus. Então o que nós temos que fazer? Perdoá-las, reconciliar com elas. Isso não quer dizer que você tem que viver dentro da casa delas. Isso não quer dizer que você tem que andar 24 horas com elas, mas você tem que seguir seu caminho, porque isso é fato. Só que também tem uma outra questão, da questão do perdão, porque se nós não soubermos o que é o verdadeiro perdão, que é a oportunidade de dar ao outro o direito de se transformar enquanto pessoa, mas também tem uma dimensão do perdão que nós às vezes pouco trabalhamos até na casa de Deus. Sabe qual que é? O perdão que a gente tem que dar para si mesmo. Eu fico olhando aquela mulher, a pecadora que lavou os pés de Jesus com o cabelo dela. Uma mulher, gente, que provavelmente deva ter sido objeto de uso sexual
para milhares de homens do seu tempo. Uma mulher que tinha tudo para cometer até um suicídio, porque você pensa numa cultura altamente machista, em cidades pequenas, uma religião que em si é altamente destrutiva, uma religião condenativa, como aquela do tempo judaico. A religião judaica era assim. E essa mulher se vê diante da situação de um Deus que se importa com ela a tal ponto que ele manda o filho dele ir até ela para dizer que ela estava perdoada. É uma mulher que sofreu demais, mas enquanto ela não conseguiu reconciliar com a história dela, ela não conseguiu entender que esse amor de Deus ia além. E é o que está precisando acontecer. Nós estamos precisando reconciliar com a nossa história. Gente, história bonita ninguém tem. As nossas histórias são feitas de altos e baixos. Se nós olharmos para o nosso passado, a gente vai encontrar sempre algumas situações que nós vamos dizer: eu poderia ter feito diferente. Mas foi a resposta que nós demos para aquele tempo. Foi a resposta que nós demos para aquela situação. Então nós não temos que nos condenar, nós temos que nos perdoar. Porque senão a gente passa uma vida inteira perdendo tempo. Tem gente que tem 10 anos que não consegue mais se relacionar com ninguém, porque está lamentando a cebada do Egito que já passou. Em síntese, procure perdoar você. Nós temos um potencial imenso de ficarmos nos julgando, de ficarmos remoendo coisas que não existem mais. A gente está sempre lembrando das coisas nos fizeram. E por que a gente não perdoa? Então as pessoas que geralmente elas não conseguem se perdoar, não vão perdoar também o outro. As pessoas que às vezes não se aceitam, dificilmente elas não vão aceitar o outro. Quando nós não olhamos para a nossa história com o olhar de Deus, a gente também não vai olhar para a história do outro com o olhar de Deus. E a gente precisa entender que nós erramos hoje, provavelmente nós vamos errar amanhã. Certamente semana que vem também vamos errar. E o bonito é que Deus não deixa de pensar em nós, indiferente do que somos, do que fomos. Ele está sempre acreditando que nós vamos fazer uma história diferente. Como eu havia dito, a mulher que foi pecadora, que acreditou que talvez na vida dela nunca teria uma oportunidade como aquela, ela se viu diante de um dia no qual Deus lembrou dela. O que ela fez? Ela pegou o cabelo dela, jogou um perfume maravilhoso no pé de Jesus e passou ali no pé dele. Por quê? Porque ela acreditou que Deus estava olhando para ela. E ela precisava se dar o direito de ter uma nova chance. Sabe, é o que eu quero deixar para você de tudo isso que foi falado hoje. O que eu quero deixar para você? Sem oração, eu na Canção Nova, quando eu cheguei, eu vi uma situação muito interessante. Quando eu coloquei o pé na Canção Nova, a primeira plaquinha que existia lá dizia assim: a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Porque quando a gente reza, Deus nos atende. Por isso que você está vendo na primeira leitura que o profeta Elias, ele recebeu de Deus essa graça. Por quê? Que foi aquele homem do fogo, aquele homem arrebatado, aquele homem que consumiu o bezerro, ou melhor, o novilho que estava ali no holocausto, enquanto os profetas de Baal ficavam gritando. Os profetas de Baal gritaram o dia inteiro. A lenha ficou molhada, a lenha ficou para o holocausto, ficou do mesmo jeito. Quando Elias falou assim: agora chegou a minha vez, eu vou mostrar para vocês que não precisa gritar não. Pega a água e joga nessa lenha todinha. Pegaram água e jogaram na lenha toda. E ali, quando ele invocou o nome de Deus, o fogo desceu, consumiu a lenha, consumiu o novilho, consumiu a água. O que eu quero dizer? A força de Elias não foi a força de alguém que nunca teve pecado, não. Mas alguém que acreditou que existia um Deus do qual ele era dependente. Quando a gente diz para Deus que nós dependemos de Deus, a gente está dizendo para ele assim, ó: assuma a minha frente, o que eu puder fazer eu faço, o que não tiver o meu alcance o Senhor faz por mim. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente faz um esforço sobre-humano e no final das contas a gente termina sem realizar aquilo que precisava. Quantas vezes nós lutamos com as nossas forças e depois vamos ver que se estivéssemos com a vida de oração em dia, aquela luta teria sido ganha. Quantas coisas nós perdemos nessa vida porque a gente não deixa Deus ser Senhor da nossa história.
o profeta Elias experimentou, você pode experimentar, eu posso experimentar. Digo para você, para finalizar, eu tive muita dificuldade, o modo de ver a Deus Pai. Não porque a minha relação com meu pai fosse das melhores também não. Mas é porque eu convivi com protestantes uma boa parte da minha vida. E eu com essa pregação não quero dizer que os protestantes estão errados. Eu quero dizer que a maneira deles de enxergar a Deus é uma maneira muitas vezes assim, um Deus que arrasa, um Deus que mata, um Deus que joga no inferno, um Deus que condena. Esse não é o meu e o seu Deus. O nosso Deus, Ele nos ama tanto que morreu na cruz. O nosso Deus é do Novo Testamento. Mas, padre, no Antigo Testamento é a maneira do povo entender como Deus agia. Mas muitas coisas ali foram a experiência deles, e que merece respeito. Mas quando Jesus veio, Ele falou assim, quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus cheio de amor, vê o Pai. E eu precisei ser curado também nisso. Porque se eu não tivesse olhado para Jesus, experimentado o amor de Deus na minha vida, eu teria estado até hoje pregando um Deus do Antigo Testamento. Como que eu seria um padre que não veria um Deus de amor? Se Deus é puro amor. Deus está sempre aqui para promover a gente. E eu vou terminar dizendo para vocês que estão aqui, para vocês que nos acompanham, não importa o que foi o seu passado. Não importa se você caiu, se você errou, se você fez escolhas bonitas ou não, se você tem muitas coisas, talvez você diga para mim, padre, eu tenho muitas coisas assim tristes para contar da minha história, ou vergonhosas para contar da minha história, eu vou dizer, não importa, é a sua história. É a sua história. Ame a sua história. É você que escreveu, talvez não foi tão bem escrita, mas Deus está dizendo hoje para cada um de nós, reescreva, eu estou com vocês. Acredite, é Deus que está conosco. Talvez se eu ficasse acreditando assim, não, eu já tenho uma certa idade, não vou querer ser padre mais não, vou querer ser um médico, um policial, ou qualquer outra profissão, né? Talvez eu estaria deixando a desejar, ou talvez, quantas almas eu deixaria de salvar para Jesus? Mas eu acreditei que Deus não chama pela idade, Deus chama porque é filho dele. Deus acredita em mim e acredita em você, não é porque nós somos os bonzinhos, não. É porque Ele nos ama. E Ele está sempre falando para nós assim, vai dar certo. Acredita, vai dar certo. O concurso que você fez vai dar certo. O relacionamento matrimonial, se não deu certo, vai dar de outra forma. Ou seja, Deus tem sempre o poder de restaurar. Deus tem sempre o poder de curar. Deus tem sempre o poder de levantar. Não importa quem fomos ou quem sejamos. Importante é o sim que vamos dar de agora para frente. Amém?